Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje daremos continuidade ao terceiro bimestre e falaremos um pouco sobre arte indígena brasileira, tá bom? Então, gente, na última aula nós falamos um pouquinho sobre a cerâmica, né, que é uma peça muito importante na história dos indígenas brasileiros, pois faz parte dos objetos artísticos encontrados em pesquisas arqueológicas que mostram, né, que essa forma de arte já era praticada por esses povos antes da era cristã. Falamos também sobre diferentes formas, né, diferentes culturas da cerâmica indígena brasileira, que foram a Marajoara e a Santarém, tá? Então, só revisando, nós vimos que a cultura marajoara, né, designa, né, as peças produzidas na ilha de Marajó. E os objetos característicos dessa cultura, encontrados por pesquisadores, demonstram uma produção variada, como para decoração e uso em rituais, instrumentos musicais, mobiliário, entre outros. É, Aqui ele fala um pouquinho também sobre essa decoração, né, dizendo que foi feita, né, pela técnica de excisão, que consiste em remover partes do material, no caso a argila, para se obter o desenho das formas desejadas, como vocês podem verificar aí nessa imagem ao lado, né, de uma urna funerária marajoara, que foi datada de 400 a 1400, tá? Então, gente, além disso, vimos também sobre a cultura Santarém, né, que refere-se à produção que ocorreu entre 1000 e 1500 na região do rio Tapajós, que nasce, né, no estado de Mato Grosso e deságua no rio Amazonas. Aqui ele destaca também que a cerâmica da cultura Santarém tem um estilo muito característico, né, perdão. Em suas peças, feitas de maneira bem elaborada, podemos ver técnicas de pintura, incisões, nesse caso corte ou ranhuras na argila, e aplicações e representações de pessoas e animais são bastante comuns, usadas tanto para compor a forma da peça quanto como partes anexas a ela, parecendo pequenas esculturas para decorá-la. Aqui tem um exemplo, né, de uma cerâmica da cultura Santarém, que é o vaso Santarém, datado de 1000 a 1400, tá? Então, vimos também um pouco sobre a arte plumária, né, que está se referindo à arte feita com penas de aves, tá? E como vimos anteriormente, o trabalho dos indígenas com penas de aves foi mencionado na primeira carta enviada por Pedro Vaz de Caminha ao rei de Portugal, para relatar os feitos da expedição de Pedro Álvares Cabral em continente americano. E tal prática artística ainda é encontrada na atualidade em muitos povos indígenas brasileiros. São máscaras, armas, brinquedos, instrumentos musicais e outros objetos com função decorativa ou utilitária, adornados com as mais diversas formas e cores de penas de aves. E para cada etnia, essas peças produzidas com plumas têm um significado e uma função diferentes. É, Aqui a gente pode observar um pente de indígenas da Amazônia, tá? Então, aqui a gente já tem, né, a representação de um diadema, que é um adereço, né, para ser usado na cabeça. E as penas maiores são azuis e vermelhas com flocos de algodão nas extremidades. E as menores variam de amarelo a vermelho. E há um arame, né, que sustenta o diadema e cordas para prendê-lo na cabeça, feitos de materiais naturais como fibras de plantas. E na imagem anterior é um pente, né, de cabelo, como nós vimos anteriormente, feito, né, de ramos de fibra vegetal, alguns trançados e adornado com penas curtas, cujo padrão de composição se repete ao longo do corpo da peça, né, a partir de tons, né, de preto, vermelho e laranja. E para compor ou adornar um objeto, os indígenas decidem se as cores das penas são análogas ou contrastantes e observam cuidadosamente as dimensões, a textura e as formas de cada pena utilizada. Então,
Já partindo para a pintura corporal, que é o último assunto desta unidade, né, podemos dizer que ela também é uma manifestação artística muito importante entre os indígenas brasileiros. E conservando tradições antigas e usando pigmentos naturais, elas são feitas para caracterizar um povo ou uma hierarquia social, para celebrar cerimônias e rituais, entre outras razões. Aqui temos uma imagem de uma reprodução de fotografia que mostra o indígena Kadiwe com corpo e rosto pintados. Então, esses indígenas, né, que vivem no Mato Grosso do Sul são uma referência em relação a esse tipo de arte. Conhecidos por ser um povo guerreiro e exímios, né, ou seja, que faz algo com muita qualidade, seus desenhos, passados de geração em geração, são compostos de finos traços geométricos e a tinta usada é feita com suco de genipapo e pó de carvão, tá, gente? Então, já que fala um pouquinho também sobre corpo e voz, né, que também faz parte aí da arte indígena, tá? Então, as celebrações fazem parte da vida indígena e estão vinculadas a manifestações artísticas que envolvem canto, música, dança e até mesmo representações. E os instrumentos musicais fabricados pelos próprios indígenas também são muito utilizados nessas celebrações. Por exemplo, para os Bororô, indígenas que vivem na região do Mato Grosso, as cerimônias são muito importantes. Nelas, destaca-se um coro formado por homens e mulheres, que mescla vozes em tons graves e agudos, acompanhado do maracá, instrumento de percussão. E a cerimônia de maior importância para os Bororô é o funeral. Nele, né, toda a aldeia se reúne para acompanhar a passagem da pessoa falecida para o mundo dos mortos, de acordo com a crença desse povo indígena. Como vocês podem verificar aí na ilustração dessa página, que parte final de um funeral, Bororó, ritual em que a dança, música, canto e representação. E uma das etapas dessa celebração é o Barões do Cucuri, representação por meio da qual, desculpa, os indígenas fazem uma crítica ao excesso, né, do mundo civilizado, tá? E para isso encenam, né, o diálogo de homens civilizados, entre aspas, né, aí o uso da ironia, tá? Com muitos gestos, falas e adereços que o caracterizam. E outra celebração que foi conhecida é o Guarupi, realizada pelos Chavantes, que são índios que vivem na região do Xingu, no estado do Mato Grosso. O Guarupi é uma celebração alegre em homenagem à memória de pessoas ilustres que já morreram. Então aqui tem uma ilustração, né, da dança em frente aos troncos, né, que é a festa, aí, nesse caso, do Guarupi, na aldeia de Camaurá, né, Alto Xingu, que foi datada em agosto de 2004. Tá certo, gente? Então, aqui fala um pouquinho mais sobre a dança, né, que inspirou na cultura indígena, né, que foi o Balé Tangium, né, que é uma companhia de dança contemporânea brasileira que desde sua fundação, em 71 do século passado, procura dialogar com elementos das culturas características de nosso país e levar a dança para espaços não convencionais, ou melhor, não tradicionais. E foi assim que, em 77 do século passado, a companhia dirigida pelo casal de dançarinos Décio Otério e Marika Gidali criou o Guarupi, né, ou a questão aí do índio, coreografia que mescla elementos desse jogo indígena ao vocabulário da dança contemporânea ou da dança atual. E nesse mesmo ano, o balé Estejam, né, dançou seu Guarupi no Alto Xingu, região, né, do Mato Grosso, na qual vivem algumas etnias indígenas. E até hoje, esse balé é remontado por seus diretores para que as novas gerações possam apreciar esse belíssimo espetáculo e refletir sobre as questões indígenas em nosso país. Então, esse balé ele faz meio que uma crítica, né, a esse contexto aí sociocultural. Então, pessoal, para fechar,
Aqui embaixo fala um pouquinho sobre a cestaria indígena, né, que é um conjunto de objetos feitos por meio do traçado de fibras vegetais, como hastes de folhas ou palha. E os cestos podem ser usados para carregar e armazenar objetos, alimentos e outros materiais. O trançado, né, é uma arte muito praticada pelos indígenas, seja em cestaria, armadilhas, né, de pesca ou outros objetos. E ele varia de acordo com a cultura de cada sociedade indígena que a produz, como podemos observar nessa imagem, né? Uma indígena artesã guarani da aldeia Araponga, na região do Paraty, que fica no Rio de Janeiro, confeccionando cestos com trançados de fibras vegetais. Tá bom, pessoal? Então, gente, é basicamente isso. Bons estudos e até a próxima. Tchau.